Neste momento, farei a leitura da tela inicial que está compartilhada com vocês. Então, nós estamos no 5º Simpósio Integrado dos PPGs. Tem como temática a formação e a inserção dos PPGs na comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Solicitamos que todos e todas mantenham o microfone desativado durante as apresentações. No momento da tua apresentação, deverás ativar o microfone e, se possível, a câmera. Cada autor ou autora terá no máximo 10 minutos para realizar sua apresentação e a projeção dos slides será de responsabilidade do apresentador ou apresentadora. Quando estiver faltando 2 minutos para o tempo máximo de apresentação, os moderadores irão comunicá-los ou comunicá-las. Estas informações serão atualizadas a cada momento no chat. E daremos início, então, às apresentações dessa sessão da área de Educação em Ciências, que terá como avaliadores a prof. Raquel Rupental e o professor Michel Mansur Machado. Solicitamos que os apresentadores permaneçam na sala até o final da sessão. As contribuições e questionamentos dos avaliadores serão realizados conforme for se desenvolvendo a apresentação dos trabalhos. Então, neste momento, passamos a palavra para o primeiro apresentador, Ronan. Vou compartilhar minha tela aqui. Primeiro apresentador, Ronan Moura Franco, com o título do trabalho Políticas Curriculares e Formação Docente, uma articulação necessária em tempos de crise na educação. Ronan, enquanto tu for te organizando, tu tem 10 minutos, e a próxima apresentadora, então, será a Lidiele, que pode se organizando. Está aparecendo de maneira clara aí para todos e todas? Sim. Sim. Ok. Assim, posso começar, meninas? Pessoal? Pode. Ok, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas, professores. Meu nome é Ronan Moura Franco. Eu sou professor de Educação Básica de uma escola privada e de uma escola da rede pública aqui em Uruguaiana. Trabalho com componentes das ciências da natureza e sou doutorando em Educação em Ciências, orientado pela professora Helena Maria Billig Mello, onde a gente desenvolve pesquisas relacionadas à investigação acerca das políticas públicas para o ensino e formação em ciências da natureza. E hoje eu apresento o meu trabalho, que é intitulado Políticas Curriculares e Formação Docente, uma articulação necessária em tempos de crise e educação, que tem as contribuições ainda da professora Maíra e Cíntia como coautoras, e a professora Helena Maria Billig Mello como orientadora. Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa e Inovação Pedagógica, o GRUP, e na componente curricular de Políticas Públicas, Legislação e Gestão da Educação Básica no curso de Ciências da Natureza. Faço um recorte da minha intervenção pedagógica na componente curricular de docência orientada obrigatória no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e, a partir daí, desdobro alguns questionamentos e algumas provocações também. Inicialmente, eu trago que o contexto macroestrutural brasileiro, ele está muito favorável para a implementação e a prática de políticas públicas que se voltem de forma antidemocrática e antidialógica. Nós reconhecemos a BNCC e assumimos a BNCC no nosso grupo de pesquisa como uma política neoliberal e que vem provocando de forma verticalizada mudanças estruturais na educação básica. Por que a gente assume dessa forma? Porque a gente reconhece que os movimentos que vêm acontecendo na política, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional,
veem uma perspectiva neoliberal alinhados a uma compreensão capitalista da educação. E, a partir dessa compreensão, as políticas educacionais, com destaque para as políticas curriculares, também vêm se consolidando dessa forma. O destaque principal é a Base Nacional Comum Curricular, que é a última grande política pública que foi desenvolvida, né, que foi implementada e está sendo praticada nas escolas, e que, a partir dela, vem se desdobrando outras políticas como a Base Nacional Comum para a Formação de Professores Inicial e Continuada. Todas essas políticas públicas são alinhadas e a gente percebe um viés regulatório e neoliberal também em seu conteúdo. Como objetivo geral desse trabalho, visamos investigar o recorte de uma experiência de docência orientada de um professor pesquisador, no qual eu desenvolvi, a fim de argumentar sobre a articulação das teorias curriculares e da abordagem do ciclo de políticas para análise de políticas curriculares, com destaque para a BNCC, que foi o objeto de estudo, de ensino, diante da componente curricular de políticas públicas. A fundamentação teórica é a abordagem do ciclo de políticas. A abordagem do ciclo de políticas, ela é uma fundamentação, como é que eu posso dizer, um arcabouço teórico e prático e metodológico, né, em que traz 3 contextos, que esses contextos são utilizados para que a gente consiga analisar de forma crítica uma política pública, como ela vem sendo produzida e quais as suas consequências para a educação. O primeiro contexto é o contexto da influência, em que a gente vai pensar nos atores e nas agências e instituições que estão preocupados com a formação dessa política, com a construção dessa política antes, durante e depois da sua implementação. O contexto da produção do texto da política, em que vai ser o texto propriamente dito e os discursos que emergem a partir desse texto, e o contexto da prática, de como essa política pública está sendo implementada na escola, como os professores estão atuando a partir dela. Esse referencial é de Stephen Ball e Bowie, tá? No Brasil ressignificado, né, para uma pedagogia do hemisfério sul, aí, como o professor Jefferson Mainardes nos traz uma nova perspectiva. Essa metodologia ela foi tanto utilizada em sala de aula para o desenvolvimento do trabalho, né, enquanto de docência orientada, como também foi a fundamentação do próprio trabalho, porque ela é uma metodologia que nos ajuda a estudar, a investigar as políticas públicas e também como é que eu posso dizer? A pesquisar, a fundamentação de pesquisa de produção de informações. Como uma metodologia, então, é um recorte, né, pessoal? Eu peguei só algumas aulas que eu desenvolvi como um professor, né, regente ali da docência orientada. Eu classifiquei ela como uma intervenção pedagógica, porque foi organizada uma sequência de atividades baseada nos 3 momentos pedagógicos. Eles perpassaram desde a organização geral quanto a organização de cada uma das atividades. A componente foi políticas públicas, legislação e gestão da educação básica. Como que eu organizei este momento? O primeiro momento pedagógico de problematização foram em vídeos e imagens que questionavam as concepções de currículo que os acadêmicos tinham. Depois, a construção do conhecimento se deu de forma dialógica, né, a partir de uma aula expositiva, com as teorias curriculares e aspectos do currículo, como transversalidade, interdisciplinaridade, e alguma abordagem inicial da BNCC e qual era o conhecimento que eles tinham da BNCC. A aplicação do conhecimento se deu em situações, problemas que eu construí no Padlet e que eles analisaram a partir das concepções das teorias curriculares. Foram 8 situações, problemas, participaram 21 acadêmicos e acadêmicas que geraram, né, 148 comentários analisados por investigação narrativa, porque eles comentam e narram as situações a partir da apropriação teórica deles. Então, a investigação narrativa conseguiu se aproximar mais do objetivo dessa pesquisa. Esse é o Padlet criado, foram construídas situações em que eles foram comentando a partir do estudo
das concepções curriculares, né, como resolução de exercício, uma expedição de estudo, envolvia muito o estudo da ciência da natureza, um experimento demonstrativo, uma prova teórica conceitual, uma abordagem de temas das comunidades, uma aula interdisciplinar, e assim por diante, né, com diferentes abordagens e perspectivas. Ronan, falta 2 minutos. Ok. Como resultado, então, eu trago umas falas para exemplificar que eles se apropriaram das teorias curriculares, né, reconhecendo como uma forma tradicional, um método crítico ou pós-crítico, as 3 grandes vertentes das teorias curriculares, e os resultados, né, nos apontam para uma necessária abordagem das teorias curriculares que desvelam as intencionalidades que constituem as diferentes concepções do currículo e que isso é necessário para a gente analisar posteriormente a BNCC. Então, a gente consegue ter uma relação muito estreita entre as concepções curriculares e a abordagem do ciclo de políticas, especialmente no primeiro contexto, que é o contexto de influência. Para estudar o contexto de influência e a gente fazer uma análise crítica, é necessário que a gente tenha clara quais são as concepções curriculares que aquela normativa, que aquela política pública vai nos trazer. Então, as discussões devem integrar o contexto de influência, né, na nossa perspectiva, promovendo o espaço de análise crítica de situações aproximadas à realidade escolar, porque foi desenvolvida de forma remota, né, então foram situações aproximadas, e das políticas curriculares, especialmente na formação docente em ciências da natureza, porque a gente pensa também que esse contexto ele é favorável para implementação de políticas neoliberais, e as políticas estão acontecendo com os sujeitos longe da escola, mas ainda a escola está sendo praticada. Então, formação crítica, dessa forma, contribui para uma possível análise crítica também das políticas curriculares, como a BNCC, que está sendo praticada na escola. Muito obrigado, pessoal. Na figura do Paulo Freire aqui, lembrar sempre pelos seus 100 anos de história. Obrigado. Parabéns, Ronan, pela excelente apresentação. Prof. Raquel levantou a mão. Parabenizar o Ronan pelo trabalho, sempre é importante, né, principalmente junto aos licenciandos, fazer esse tipo de discussão, até para que eles compreendam, né, que as normativas que são dadas, né, de cima para baixo, elas devem ser levadas em conta, mas criticamente, né, e quando você traz a política, o ciclo do Maynard para fazer essa análise, e pelo que entendi, levou para a sala de aula, para que eles percebam também essa vinculação, mostra mais uma vez o quanto contribuiu, né, com a formação inicial desses professores. E, além do mais, muito bonita a apresentação em si, tá? Um destaque. Obrigado. Próxima apresentadora, então, é a Lidiele Roque Bueno, com o título O Impacto da Saúde Mental Docente no Ensino da Educação Infantil. Enquanto a Lidiele se prepara, a próxima apresentadora será a Thaline Melo Turquete. Se alguém puder me dar um auxílio, por gentileza, só para eu projetar direitinho. Está aparecendo a tua apresentação ainda pequena. Acredito que tu vá lá embaixo, na parte inferior, à direita. Eu sempre considero uma imagem como uma tacinha. Clica ali para ela projetar toda a tela. Se tiver no computador, pode só apertar F5. Também. Obrigada, professora. Tá, eu vou tentar novamente, que não estava projetando. F5. Está projetando? O que é isso? Não, estamos vendo a mesma tela ainda. Vou tentar o PDF, então. Perdão. Ai, que coisa. Pronto.
Problemas técnicos, meu Deus, justo agora. Quem sabe, Lidere, enquanto você vai se organizando. Aí, deu. Okay. Bom, então, boa noite. Eu me chamo Lidiele Roque Bueno. Eu sou mestranda do Programa de Educação em Ciências Química da Vida e Saúde. Eu sou orientada pela professora Suzane Graup, tá? Essa pesquisa, então, ela faz parte da minha dissertação de mestrado, que está em andamento, e também é financiada pela FAPERGS, tá? Tem como título o impacto da saúde mental docente no ensino da educação infantil. Então, a saúde mental dos docentes, ela tem sido alvo de inúmeras pesquisas, né, nos últimos anos, e elas evidenciaram inúmeros fatores, tá? E esses fatores, eles impactam diretamente na saúde mental desses professores, inclusive nos processos de ensino-aprendizagem, também da educação infantil. Esses autores, eles apontam como fatores negativos a sobrecarga de trabalho, a baixa remuneração, as relações interpessoais de baixa qualidade nesses espaços escolares, a falta de estrutura, suporte, motivação nas instituições escolares, tá? Então, esses fatores, eles podem estar dando origem a queixas e o adoecimento mental desses professores. E aí, quando se fala nos professores de educação infantil, e relacionado ao tipo de trabalho exercido por esses profissionais, os autores, eles trazem que em função do tipo de jornada, que ela é mais extensa, ela é mais intensa, né, pela demanda da atenção e cuidado que as crianças exigem, esses também podem influenciar negativamente na saúde mental desses profissionais. Então, o objetivo desse estudo é analisar a percepção dos profissionais sobre a influência da sua saúde mental no ensino da educação infantil. Quanto à metodologia, tá? Esse estudo trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, e a população é os professores que atuam na educação infantil da rede municipal aqui da cidade de Uruguaiana. A Secretaria Municipal de Educação, ela nos forneceu que 236 professores atuam nesse nível de ensino. Então, nós optamos em escolher os regentes de classe, os professores de educação física e os de espanhol. Esses profissionais estão distribuídos em 23 escolas, dessas 15 são de educação infantil, 4 são polos rurais e 4 escolas de ensino básico. Então, esses 236 professores receberam um questionário online através do Google Forms, tá? Então, num horário específico que eles achassem confortável, através do seu celular, notebook, a forma mais tranquila para eles responderam um questionário socioeconômico e uma pergunta sobre a percepção deles sobre a influência da sua saúde mental no ensino. Essas coletas foram realizadas em abril e maio de 2020, e para análise dessas respostas, nós utilizamos a metodologia da Bardan 2011. Então, sobre os resultados, responderam 123 docentes. Destes, 97,7% eram mulheres e 86,2% consideraram que o estado mental deles, né, do professor, influencia, sim, o ensino infantil. Quanto aos fatores, os professores, eles apontaram que 54,7% a alteração no seu comportamento, como estar irritado, ter falta de paciência, ele vai impactar, sim, lá nos processos de ensino-aprendizagem, tá? 16% eles citaram os sintomas e transtornos mentais, como cansaço, estresse, ansiedade, estar angustiado, ter sintomas depressivos, também pode impactar. 13,2% citaram o desequilíbrio emocional como um fator negativo, e 12,3% consideram a percepção, o estado emocional e comportamental das crianças um fator negativo,
A maioria desses professores, nessa categoria do 12,3%, eles citam que a criança, ela tem a capacidade de perceber se o professor, ele está chateado, se ele está irritado, e isso pode impactar negativamente nas interações do professor e a criança. Então, para complementar, Gomes, 2018, ele diz que não dar atenção ao aluno, ou demonstrar indiferença, ser injusto, impaciente, intolerante, não ter pulso, não dialogar, elevar o tom de voz com essa criança, ela vai fazer com que o estado emocional do docente, ele vai contribuir para que as mudanças comportamentais dos mesmos, quando negativas, é extremamente prejudicial à autoestima da criança e pode, sim, prejudicar o desempenho escolar e, possivelmente, na vida dessa criança. Então, como considerações finais, nós concluímos que o ensino é, sim, afetado pela saúde mental dos docentes, e nós destacamos nesse estudo que a alteração no comportamento devido ao problema de saúde mental, o fator mais influente nos processos de ensino-aprendizagem. Aqui nós consideramos a falta de atenção, de paciência, a irritabilidade, desmotivação e o desinteresse desse profissional, ele contribui negativamente no seu comportamento lá no contexto escolar. Então, dessa forma, nós consideramos que são necessárias ações governamentais e medidas voltadas à prevenção e promoção da saúde mental, visando, então, o acolhimento e o cuidado desses profissionais. Tá? Ter uma escuta qualificada também nesses espaços seria bem importante. Era essa a minha apresentação, grata pela atenção. Parabéns pela apresentação, professor Michel. Então, Lidiane, só quero te dar os parabéns, especialmente pela escolha do tema. Eu acho que falar de saúde mental sempre é importante e, logicamente, assim, nós não temos como separar as duas coisas. Se o nosso pessoal não está bem, o profissional com certeza não vai estar bem. Com certeza. É impossível a gente separar as duas coisas. Só que muitas vezes, tá, e seguidamente a gente discute isso, nós queremos tratar essa questão da saúde mental, às vezes com o nosso gestor, e eu não estou falando somente nas escolas. Estou falando na universidade, eu estou falando no nosso local de trabalho, e pode ser qualquer local de trabalho. Mas a gente não tem dados. Então, quando a gente gera dados e a gente tem subsídios para mostrar para um gestor, isso é importante. E aí eu acho que é o mérito do trabalho de vocês. Então, parabéns principalmente pela escolha do tema e pela apresentação. Muito obrigada. Próxima apresentadora é a Thaline Melo Turquete, com o título Percepções de Gestores Escolares e da Estratégia de Saúde da Família sobre a Educação em Saúde nos anos iniciais do ensino fundamental. Enquanto a Thaline se organiza, a próxima apresentadora será a Bárbara Jung Sanchoten. Boa noite a todos. Vocês conseguem ver a minha projeção? Está começando. Agora sim. Está aparecendo? Sim. Sim. Bom, boa noite. Eu me chamo Thaline Melo Turquete. Eu sou discente do terceiro semestre de Educação Física do campus Uruguaiana. E hoje vou apresentar a vocês o trabalho que se intitula Como Percepções de Gestores Escolares e da Estratégia de Saúde da Família sobre Educação em Saúde nos anos iniciais do ensino fundamental, como coautores Patrícia, Anne Graciele, Thaís de Lima e como orientador o professor Dr. Felipe Villanova Ilha. Como introdução, nós temos que a saúde na escola ela precisa ser concebida em sua integralidade e intersetorialidade, promovendo através da educação em saúde
o estímulo do pensamento, a reflexão e a tomada de consciência. Segundo Marinho, 2018. Com o objetivo deste estudo é identificar as percepções sobre educação em saúde nos anos iniciais do ensino fundamental, da equipe diretiva de uma escola pública e de enfermeiras da estratégia de saúde na família. Como metodologia, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, caracterizada quanto ao objetivo como descritiva. Os sujeitos deste estudo foram os profissionais da equipe diretiva de uma escola de bairro periférico da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e enfermeiras responsáveis pela estratégia de saúde e família deste mesmo bairro. Participaram deste estudo 8 sujeitos, dentro deles 3 enfermeiras, um diretor da escola, 2 coordenadoras e 2 orientadoras pedagógicas. E para a recolha de dados foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas. Os roteiros dessas entrevistas eles foram elaborados de acordo com os objetivos do estudo e com base na literatura, passando posteriormente por validação de conteúdo. Realizou-se nos meses de abril e maio de 2021, de forma remota pela plataforma Google Meet, devido ao período pandêmico no qual nós estamos vivenciando, com data e horário previamente agendado e mediante aceitação da participação no estudo. Os dados eles foram analisados através da análise de conteúdo de Bardan, e este presente projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade de Filiação dos Pesquisadores. Como resultados, nós tivemos que as percepções dos profissionais sobre a educação em saúde nos anos iniciais do ensino fundamental foram organizadas em 2 categorias, sendo a primeira o desenvolvimento da educação em saúde, na qual ocorre um menor ênfase nos anos iniciais, com ações pontuais, que seriam quando o profissional vai até a escola, dá a temática, mas depois não tem continuidade nesse assunto, e também maior abordagem no componente curricular de ciências. Segunda foi temáticas abordadas, sendo as mais citadas a higiene, a educação alimentar, a vacinação, saúde bucal e também atividade física. Então, conclui-se que a educação em saúde nos anos iniciais, na escola investigada, acaba ficando à margem do currículo, não perpassando assim o mesmo com práticas permanentes e contínuas. Percebeu-se também uma perspectiva mais curativista da saúde, que é a questão de trabalhar a educação em saúde em cima de uma doença ou problemas que já existem, sem se preocupar muito com a promoção da saúde. Aqui são as referências que foram utilizadas no estudo: Bardan com análise de conteúdo e Marinho com os modos de estruturação da educação em saúde na escola. Bom, então nós agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, pelo fomento à bolsa, na qual eu sou bolsista, e também ao 5º Simpósio pela oportunidade. Muito obrigada a todos. Deixa eu voltar aqui. Parabéns pela apresentação, professor Michel. Taline, parabéns pelo trabalho, parabéns ao grupo que desenvolveu. Novamente, eu acho que vocês têm um trabalho também de extrema relevância e de uma extrema preocupação que ele gera. Se você olhar, para quem pode acompanhar agora na palestra que nós estávamos tendo, a gente teve uma pessoa que deixou, agora não me recordo, desculpa o nome de quem foi, alguém deixou um comentário lá no chat, que a criança muitas vezes é a única fonte de informação que aquela família tem, porque é ela que vai na escola. Desculpa, não vou me lembrar quem foi que fez esse comentário no chat. Mas foi um belo comentário. E aí, essa criança não recebe informações básicas de saúde, que seria ela que ia levar para essa família. Por outro lado,
nas idades iniciais e nos processos que estão se formando para muita coisa da nossa saúde e está ficando carente. Uhum. Então, olha o quanto é preocupante por vários aspectos essa marginalização das informações nos anos iniciais. Então, acho que por isso eu digo que é muito relevante o teu trabalho. Parabéns, transmite meus parabéns ao grupo, por favor. Obrigada. Um belo trabalho, de fato, né, que reforça mais uma vez que o professor que trabalha nos anos iniciais, ele tem a equipe que trabalha com essa etapa da escolarização é fundamental para todo o restante da escolarização que vem pela frente. No entanto, não há mais políticas públicas para trazer essa formação em relação a como ensinar educação e saúde na escola, né, entre outros fatos mais. Né, um professor, um gestor que é formado normalmente num curso de pedagogia, que não dá conta de atender todas as demandas que são necessárias nessa etapa da escolaridade. Muito lindo trabalho, parabéns. Obrigada. Próximo trabalho, então, a apresentadora Bárbara Jung Sanchotene, com o título Relato de Experiência, Ensino Remoto Emergencial na Educação Básica. A próxima apresentadora será Vitória Silva Cardoso. Tá ok aí, pessoal? A tela? Sim, só não está no modo de apresentação. Tá. Tá bem, então me chamo Bárbara Jung Sanchotene, sou professora na educação infantil, na rede municipal. Tenho um incentivador maior, né, que é meu irmão, o Ismael. Sou grata, então, pela oportunidade de poder trazer um relato de experiência nesse ensino remoto emergencial na educação básica. Então, a pandemia da Covid-19 tem impactado o planeta nos mais diversos setores e influenciou diretamente a forma como estamos vivenciando as práticas pedagógicas nas escolas e instituições de educação infantil. Bárbara, Oi. Não sei se para os outros colegas também está acontecendo, mas não está passando o teu slide. Não. Isso, não está passando. Vou iniciá-lo novamente. Passou? Tu está em modo de apresentação, Bárbara? Sim. Eu acho que é por isso. É que para nós, tu está compartilhando a janela do PowerPoint, não da apresentação. Tá. Daí a gente está vendo o PowerPoint aqui, não a tua tela de apresentação. Daí para ti deve estar passando, talvez. Sim. Não passou aí, assim também não. Vai para o próximo slide, por favor. Assim passa. Só que tu tem que ir no lado esquerdo, clicar de slide em slide. Dá para enxergar assim, né? Dá. Assim isso. Fica? Isso, no PowerPoint mesmo, não na apresentação, tá. Entendeu? Agora, então, já está na introdução. Isso, está no slide da introdução. Bem. Vou continuar, então. Então, tá, esse aqui já foi, né? Ok aí, né? Então, o objetivo do estudo é um relato de experiência e vivência pautado na análise de Paulo Freire, de um professor de educação infantil, durante o ensino remoto emergencial. Esse seria o objetivo. Este estudo propõe desenvolver um relato de experiência empírica focado na construção teórico-prático que se propõe ao refinamento de saberes sobre a experiência em si, a partir do olhar do sujeito pesquisador em um determinado contexto. No que tange às particularidades da educação infantil, em virtude do teletrabalho, foi necessário pautar as ações na manutenção de vínculos com as crianças e suas famílias, por meio da produção de áudios visuais a serem compartilhados através das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, a gente teve que
se reinventar, né? O professor de educação infantil, nessa época, teve que se reinventar e aprender, através da tecnologia, criar vínculos com as famílias. E agora a gente já está num novo contexto do retorno presencial e a gente viu a importância desses vínculos criados através da tecnologia. Os rostos já estão conhecidos, foi mais fácil a criança chegar para a adaptação e eles estão mais tranquilos, né, através dessas metodologias de áudios visuais, eles já conheciam nossos rostos, já identificavam a nossa voz, né. Os encontros foram, de sua grande forma, via Google Meet, durante uma vez por semana. Entretanto, amparado no modelo de educação dialógica, o processo de ensino remoto emergencial das aulas possibilitou a aproximação de docentes e alunos à realidade virtual, além da reestruturação e reinvenção das estratégias de ensino adotadas pelo corpo docente. Os pais tiveram que participar ativamente das aulas durante os encontros assíncronos e síncronos. Então, a gente teve que contar muito com a participação das famílias nesses momentos, né? Eles intermediavam nossas atividades e essas mediações nos aproximaram das famílias, dos lares. Nós acabamos entrando dentro dos lares das crianças e precisamos fazer, né, essa reinvenção de estratégias de ensino. No início foi se dado de uma maneira, depois viu que precisávamos daqueles encontros via Google Meet, mais ao vivo, né? Precisávamos desse contato com a criança e com a mediação dos familiares. Em virtude do que foi mencionado, a experiência do ensino remoto perpassou pela capacitação e formação profissional e acompanhamento dos docentes e dos alunos quanto ao uso de ferramentas virtuais, bem como pela necessidade de readequação das estratégias de ensino, as quais variaram desde a realização de atividades virtuais até a elaboração conjunta de material pedagógicos e que compuseram atividades avaliativas nesse ambiente. Entretanto, o professor docente teve que aumentar sua carga de trabalho, pois necessitava atender as aulas virtuais, a confecção de material impresso para os alunos e preparar o material pedagógico, sem nenhuma política pública de incentivo na formação e aquisição de material tecnológico durante o ensino remoto emergencial. Então, o professor, mais uma vez, né, se reinventou e acabou também acumulando, né, muito trabalho. Sua carga horária ultrapassou as horas semanais de trabalho no presencial, pois tiveram que se reinventar e fazer o material impresso, fazer o material pedagógico e muitas vezes adquirindo outros materiais, computador ou usando da sua própria internet para ter acesso às crianças e também possibilitando aquele material impresso para que os alunos pudessem retirar na escola, né, para que pudessem todos ter acesso ao ensino, né. Então, aqui eu encerro, né, com uma frase de Paulo Freire, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, Paulo Freire, fonte de inspiração, né? E sabemos que ele fala também que a curiosidade já é um conhecimento, e isso a gente vê nas crianças como seres capazes de saber, e isso possibilita, né, construção de novos mundos. Então, é esse meu material. Muito obrigada pela atenção. Parabéns pela apresentação, professor Michel. Então, Bárbara, parabéns pelo trabalho. Você trouxe um relato de experiência e eu gostaria de te ouvir apenas mais uma coisa.
o que você visualiza, o que você sente como tendo sido a tua maior dificuldade nesse tempo? Seu microfone está fechado. O microfone está fechado, Bárbara. A maior dificuldade como docente seria, Isso. então, a nossa carga horária de trabalho ficou enorme, né? Nós tínhamos atendimento pelo WhatsApp e a qualquer momento, a qualquer horário, chegava as dúvidas ou inquietações das famílias, e acredito que só esse aumento do trabalho para o docente, né? Obrigado. Próxima apresentadora, então, Vitória Silva Cardoso, com o título Discussão de artigos online como ferramenta de atualização durante a pandemia. Enquanto a Vitória se organiza, a próxima apresentadora será a Juliana Borges Medina. Vocês enxergam minha apresentação? Sim. Ok. Então, olá. Boa noite a todos. Eu me chamo Vitória Cardoso, sou acadêmica do curso de Fisioterapia da Unipampa e atual coordenadora de finanças da Liga Acadêmica de Saúde Materna e Infantil. Então, hoje eu vou apresentar o nosso trabalho, que foi intitulado como Discussão de Artigos Online, como ferramenta de atualização durante a pandemia. A prática de pesquisar, analisar e discutir artigos e casos clínicos traz os estudantes de graduação para perto da realidade vivida pelos profissionais da saúde que estão atuando na sua profissão. Entendendo a importância dessa proximidade, a LASME desenvolve atividades que proporcionam, tanto para os seus membros quanto para pessoas interessadas na saúde materna e infantil, essa experiência. Então, eu trago como exemplo disso o nosso ciclo de atualização em câncer de mama, nossas capacitações teóricas em saúde materna e infantil e também nosso ciclo de atualização em colo uterino. Então, o objetivo dessas atividades são estimular o raciocínio clínico multidisciplinar, além de incentivar o desenvolvimento na pesquisa acadêmica, visto que esse incentivo pode trazer um relato de experiência sobre as discussões realizadas pela LASME durante o ano de 2021. Então, nós realizamos 7 reuniões mensais entre fevereiro e agosto de 2021, todos encontros remotos, e foram conduzidos por um trio de ligantes. E esse trio de ligantes tinham como objetivo trazer um artigo ou um caso clínico que contemplassem a área de saúde da mulher ou saúde da criança. Todas as reuniões ocorreram pela plataforma Google Meet e tiveram duração total de 1 hora, sendo divididos em 30 minutos iniciais de apresentação do tema pelo trio de ligantes selecionados e 30 minutos finais de discussão com os demais membros do grupo. Então, alguns dos temas que nossos ligantes trouxeram para debatermos foram corioamionite, que se trata de uma infecção no líquido amniótico, endometriose, que consiste em um distúrbio uterino, sepse neonatal, que é uma infecção bacteriana que atinge os neonatos, hipertensão gestacional, que consiste no aumento da pressão arterial da gestante e pode acarretar a problemas tanto maternos quanto do neonato, diabetes gestacional, que é o aumento dos níveis de glicose em jejum e também pode acarretar a problemas tanto para a gestante, para a mãe, quanto para o bebê. Importância da escala Apgar para o recém-nascido, que é uma escala que avalia a vitalidade do recém-nascido entre o 1º e o 5º minuto de vida.
e tipos de parto, sendo ele parto cesárea, parto vaginal, e as diferenças ali no parto vaginal, podem ser parto em banqueta ou até mesmo parto na água. Então, essas discussões promoveram uma troca de conhecimentos multidisciplinares e também estimularam o raciocínio clínico de cada ligante, visto que a liga é composta por estudantes de fisioterapia, medicina e enfermagem. Além disso, promoveram um desenvolvimento acadêmico em busca de bases de dados confiáveis e melhoraram as habilidades de comunicação, apresentação e síntese do tema que foi apresentado, trazendo apenas as informações mais importantes sobre eles. Então, por que é importante a gente sempre estar discutindo, né? Então, a constante atualização dentro da sua área de atuação, ela reflete diretamente na prática profissional, seja um profissional que atende a clínica ou um profissional docente. E isso faz com que a qualidade dos atendimentos seja aumentada. E, para finalizar a minha fala, eu deixo que as discussões online possibilitaram a atualização em temas importantes da área da saúde da mulher e da criança, principalmente agora em tempos em que a prática presencial não é possível. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho da LASME, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code. E muito obrigada a todos pela atenção. Parabéns pela apresentação, Prof. Raquel. Muito interessante o relato. Ligante vem a ser os participantes da LASME, isso? Isso, professora. Fiquei pensando aqui, tirei a dúvida. Desde quando a LASME funciona nesse ciclo de discussões? Uma curiosidade mesmo. Então, desde que a LASME nasceu, nós promovemos esses ciclos de discussão porque nós entendemos a importância deles, né, para os graduandos e também para os professores que nos acompanham. Mas antigamente era presencial, né? Mas com a pandemia nós demos seguimento no ensino remoto, fazendo as discussões na forma online. Perfeito. Quantos integrantes, mais ou menos? De curiosidade também, porque achei muito interessante a metodologia de associar teoria, conhecimento à formação profissional, né, de vocês na área da saúde. Nós somos 25 ligantes, somos do curso de fisioterapia, enfermagem e medicina, e temos 4 coordenadoras docentes, sendo que 3 são do curso de medicina e uma do curso de fisioterapia. Certo, obrigada. Parabéns pelo trabalho, muito bonito. Obrigada. Passamos para a próxima apresentação, então. Juliana Borges Medina, com o título O uso do Atlas-T como ferramenta auxiliar na análise de dados. Enquanto a Juliana se organiza, a próxima apresentação será do Renato Padilha Santana. Olá, boa noite. Estão enxergando aqui a minha apresentação? Boa noite, sim. Não está em modo apresentação, né? Não está em modo apresentação. Opa. Agora está. Tá, aí passou. Ai. Bom, então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Juliana Borges Medina. Eu sou professora da Educação Básica e mestrando do PPG Educação em Ciências. E hoje eu apresento para vocês o trabalho intitulado O uso do Atlas-T como ferramenta auxiliar na análise de dados. A Deise é coautora e o professor Ailton e a professora Raquel são a orientação desse trabalho. Bom, as pesquisas qualitativas, elas são complexas e geralmente elas transitam por um campo bem multidisciplinar, em diversas áreas do conhecimento, envolvendo as metodologias das ciências humanas e sociais. E as pesquisas desse tipo sofreram e ainda sofrem diversos questionamentos relacionados principalmente quanto aos seus métodos de análise e de rigor científico.
Na pesquisa qualitativa, não tem como ter uma separação entre a pesquisa e o pesquisador. O pesquisador, ele é ator no processo. Então, ele busca essa subjetividade das relações do fenômeno, dos sujeitos estudados, e é no trabalho dele, na visão dele, que o conhecimento do assunto, desse assunto específico, é que ele vai crescer. E dessa necessidade de maior rigor é que surge a tecnologia computacional, como a do Atlas-T. O Atlas-T, ele consiste num software de análise de dados qualitativos. O seu protótipo inicial foi desenvolvido na Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha, como parte de um projeto interdisciplinar. E ele teve a sua primeira edição comercial em 1993, por Thomas Moore. E desde então ele passou a ser empregado por diferentes áreas do conhecimento, como administração, educação. Primeiramente ele surgiu por tipo de estudo da teoria fundamentada de dados. E atualmente também por outras metodologias, que é a análise de conteúdo e a análise textual discursiva, que é o nosso caso, né, o caso da nossa pesquisa. Então, esse software, ele consiste em uma ferramenta para análise de dados qualitativos e ele atribui maior visibilidade e transparência no processo de análise. Então, como nós fizemos uso da ATD, que é a análise textual discursiva, para análise dos dados, encontramos no Atlas-T uma ferramenta que facilitou esse gerenciamento dos arquivos, agiliza a digitação, a codificação e na produção de relatórios que vão facilitar depois a comunicação desses resultados, que seriam na ATD, são os metatextos. E a ATD, ela tem por objetivo descrever através de um processo, né, cíclico de desconstrução dos textos, de uma nova construção e de uma compreensão que emergem nesses novos entendimentos. O ATD e o Atlas-T, eles têm procedimentos analíticos semelhantes. Ambos iniciam com um contato inicial com os documentos de análise para a organização, a classificação e as leituras iniciais. Então, algumas familiaridades entre a ATD e o Atlas-T, que é parte do corpus investigativo na TD, e os documentos primários no Atlas-T, que é a unidade de hermenêutica. Os documentos primários se referem aos dados que são adicionados ao projeto. Depois tem a desmontagem dos textos nas unidades de significados, na ATD, e no Atlas-T são as citações livres. Essas citações são criadas manualmente pelo pesquisador. Quando a citação é criada, o Atlas ele já atribui um código de identificação. Até tu pode mudar esse código ali depois, mas o Atlas ele já cria um código. Bom, estabelecimento de relações, que são a categorização na ATD, e o código é no Atlas-T. Esses códigos eles são usados para a posterior classificação, né? Aí tu cria conjuntos dependendo das unidades de significado. Bom, o envolvimento e a impregnação com corpus, ali depois na ATD, que tu tem os insights, na ATD tu vai anotando, vai destacando, vai sublinhando, colocando cor diferente, usando post-its. No Atlas-T tem o recurso dos memos, que seriam comentários e notas. E aí a gente pode ir registrando a interpretação ao longo do processo. E essa interpretação, esse comentário, eu posso fazer um comentário de um código, eu posso fazer um comentário de uma rede, ou só de uma simples citação eu posso gerar um comentário. Bom, na ATD, essa emergência de uma nova compreensão do todo, ela é feita em forma de metatexto. Já no recurso da ATD, eles criam redes estruturais, que seriam a junção dos códigos, por exemplo, a categoria inicial, categoria intermediária, categoria final. Tu pode juntar nessas redes e essa rede abre, formando assim as redes estruturais.
Tem vantagens e desvantagens no Atlas T. Bom, algumas das vantagens, né? Tu pode incorporar esses dados sequencialmente, sem a necessidade de tu realizar toda a coleta de dados para iniciar o tratamento. Ah, fiz uma entrevista, já posso colocar ali, já posso começar a categorização, a codificação. Eu posso importar também diferentes tipos de dados, textos, áudios, vídeos, imagens, tá? Ele também tem os recursos de segmentação de citações, os conceitos, esse registro de reflexões, que seriam o bloco de notas, os memos, esses estabelecimentos de relações e essas construções de diagramas são feitos através das redes, que eu falei para vocês, e essas redes, elas vão facilitar depois a construção do modelo teórico, né, que seria a construção no metatexto. Ele agiliza também a questão da gestão, a pesquisa, a visualização dos dados, de códigos, possibilita também o tratamento de uma grande quantidade de informações, de forma que o pesquisador, a gente não precisa ficar muito restrito na coleta de dados. Ele, bom, não na versão free ele é mais, mas na versão paga, ele possibilita uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de entrevistas, de vídeos, áudios, e também ele permite o trabalho simultâneo e virtual de diferentes pesquisadores, o que também colabora, um pode colaborar com o outro, e a transparências. Bom, algumas desvantagens do Atlas T. A primeira é a questão do custo. Ele é um software bem caro. Até agora, na questão da pandemia, baixou bastante o preço dele. Acho que, se não me engano, é $90 por 2 anos de uso para estudante e por 6 meses $50. Mas para uma licença educacional de grande quantidade. Faltam 2 minutos. Ah, tá. De 15 usuários, 10 usuários, ele já aumenta bastante, tem até o custo de 5, 8 mil dólares, tá? E aqui tem o site ele é compatível com Windows, Mac, iOS, e tem também a versão web. Ele tem no site do Atlas, eles têm um webinário de 15 em 15 dias, que é gratuito, que tu pode tirar dúvidas, é um curso rápido, mas também tem cursos pagos que eles oferecem. Bom, em função do tempo, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui o programa. Deixa eu interromper aqui. Não sei quantos minutos eu tenho, gurias. 1 minuto. Não vai dar tempo, eu acho. Não vai dar tempo, mas deixa eu só tentar abrir aqui rapidinho. Só para mostrar que estão enxergando a... Não. Não? Ah, tá. Peraí. Aqui. Conseguiram ver? Agora sim. Ah, tá. Esse aqui é a página inicial dele. Aí aqui eu tenho 2 projetos. Deixa eu ver se eu só... Não vai dar tempo, né? Mas aqui, esse aqui é o Atlas. Aí aqui, por exemplo, tem as entrevistas, aqui tem a questão do código, dos códigos das categorias. Aí tu abre uma entrevista aqui, aí tu só... Tá lento. 10 minutos. 10 minutos? 10 segundos. Fechou os 10 minutos. Ah, tá bem. Obrigada, então. Então tá, agradeço. Muito obrigada, era essa a minha apresentação. Parabéns pela tua apresentação, professor Michel. Então, Juliana, parabéns pela apresentação. Eu acho que é sempre importante a gente conhecer e se apropriar das ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Tá? O Atlas T é uma dessas ferramentas e, com certeza, claro que, como todas, elas vai ter algumas vantagens e desvantagens, mas sim, ela facilita o nosso trabalho.
E eu acho que é importante a gente lembrar também, o pessoal que é do PPG, que o PPG tem uma licença do Atlas TI. Tá? Se eu não me engano, é a 9, né, Raquel? Raquel pode me corrigir qualquer coisa se eu estiver errado. Isso é a 9. É a 9, né? Então, assim, aqueles alunos do PPG que necessitarem para suas análises podem fazer a solicitação, tá? Que nós temos uma chave legal, licenciada, adquirida pelo programa, acho que foi no ano passado, para ser utilizada pelo programa. Ele tem uma curvinha de aprendizado, sim, como a Juliana falou, ele leva um tempinho para aprender, mas não é tão difícil assim, tá? Pouquinho de tempo, assim, metendo a mão na massa, a gente aprende bem a usar ele. Tem uns tutoriais no YouTube fantásticos para aprender a usar. Depois, se alguém quiser, me pede aí que eu mando um link. Ontem eu estava mandando ainda, porque tem um aluno meu, Marcelo, que está fazendo a análise dos dados dele usando o Atlas TI. E está agilizando muito. Facilita bastante vocês utilizarem esse tipo de ferramenta. Então, a gente precisa se apropriar dessas ferramentas, sim. E acaba qualificando as nossas publicações. Recentemente, tivemos um manuscrito rejeitado, e a justificativa era o fato de não utilizar um software para ajudar a fazer as análises, né? Então, assim, também a exigência está começando a comparecer na nossa área. Com certeza. E nós temos aqui no programa, e temos uma versão licenciada, temos que aproveitar isso. Muito bem. Próximo apresentador, Renato Padilha Santana, com o título Validação do Instrumento de Coleta de Dados. Enquanto o Renato se organiza, a próxima apresentadora será a Daniele Rosa Nascimento. Então, boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Renato. Sim. Perfeito. Então, meu nome é Renato Padilha Santana, sou acadêmico do 9º semestre do curso de Ciência e Natureza, licenciatura, da Unipampa Campus Uruguaiana, e o título do meu trabalho é Validação do Instrumento de Coleta de Dados. Então, eu sou o autor principal, meu coautor, Carlos Eduardo Benítez Fagundes, né, mestrando também, o Rafael Horres, e a Deise Lima Nunes foi minha orientadora nesse trabalho. Porém, esse trabalho, ele é um fragmento da metodologia do meu TCC, o qual eu utilizei o instrumento que eu vou apresentar aqui, né, como instrumento de coleta de dados. Então... Desculpa eu te interromper, Renato. Tu tá tentando fazer alguma apresentação ou é só um relato? Não, ia comentar isso agora. Ah, tá. Desculpa te interromper só, porque a gente ficou preocupado. O pessoal estava colocando ali no chat que não estava aparecendo a tua apresentação, tá? Desculpa. Não. Eu vou fazer uma apresentação de forma oral. Ia comentar isso agora já. Bom, dando continuidade, então. A validação, então, do instrumento de coleta de dados, ela vai ter por finalidade perguntas e respostas que sejam interpretadas sem interferência de um pesquisador. Então, esse processo de validação de questionário, ele é muito importante para uma pesquisa científica, o qual visa um instrumento fidedigno e a validade das respostas de forma clara, coerentes, pertinentes e também objetivos, né, dentro do delineamento dessa pesquisa do público em questão, né. Porém, nesse caso, o questionário com perguntas abertas, descritivas, fechadas e objetivas, numa pesquisa de trabalho de conclusão de curso na área de ciência da natureza, ele vai ter como objetivo identificar, né, no caso aqui no momento da aplicação, foi identificar se essas questões estavam claras, né, coerentes, pertinentes, perante a finalidade da questão. Então, para validação do questionário, foi criada uma matriz em documento Word, a qual foi dividida em 5 seções. A primeira seção, então, que essa matriz ela foi dividida, foi o convite ao avaliador para que ele participasse dessa etapa, apresentando o título da pesquisa e a finalidade da pesquisa, né? Então, a segunda etapa foi a justificativa de aplicação do questionário. A terceira etapa foi o termo de consentimento livre esclarecido, e com o objetivo da pesquisa e o convite à participação do respondente, onde se aceita ou não, né, no caso, participar. Então, a quarta etapa, ela foi sobre o perfil dos participantes,
a qual foi composta por 4 perguntas sobre idade, gênero, formação acadêmica e os links do currículo Lattes desses docentes para que a gente pudesse determinar o perfil docente desses participantes. Então, isso foi sobre o uso de plataformas e ferramentas no ensino remoto emergencial na graduação em Ciência da Natureza e licenciatura, né? Então, essa matriz ela era composta por 6 questões, sendo 4 fechadas e 2 abertas, questões para que se pudesse identificar as plataformas e ferramentas utilizadas no ensino remoto emergencial. E essa matriz ela foi enviada por e-mail institucional e também por WhatsApp, né, para o Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências, Química da Vida e Saúde, para que você pudesse ter um retorno, e o retorno que você teve, então, foi 3 respostas. Nessas respostas, então, cada respondente marcou a alternativa de acordo com a sua coerência, com a sua clareza, com a pertinência, e também marcando sim ou não, e também ou nenhuma das questões. Então, algumas tiveram contribuições escritas, né, para que se pudesse melhorar os quesitos, como, por exemplo, a melhoria do enunciado, né, para que se pudesse deixar mais claro e também inserindo nas questões fechadas algumas alternativas, além das que já estavam disponibilizadas, e também para que se pudesse dividir algumas questões em 2 partes. Então, com essa devolutiva, as perguntas e as opções de respostas, elas acabaram ajustadas para que se pudesse contemplar o objetivo dessa pesquisa. Na etapa de validação, então, ela foi de bastante... foi de uma extrema importância, né, pode-se dizer, dentro da pesquisa científica, porque através dela, o questionário, ele acaba ficando alinhado, né, e sem problemas de interpretação. Então, esse procedimento, ele permitiu que esse questionário final tivesse apenas questões que contribuíssem para o andamento da pesquisa. Então, eu trouxe algumas palavras-chave que seriam validar, questionário, a pesquisa, e esse foi o meu trabalho. Então, eu trago, deixo meus agradecimentos, né, pela pessoal da organização do simpósio, em poder estar participando mais uma vez dessa edição, e meus agradecimentos também à CAPES, à CNPq e à Unipampa, né, por me proporcionar esse momento de estar aqui, agora finalizando o curso de Ciência da Natureza e Licenciatura, e em poder estar participando aqui mais uma vez. Uma observação, como eu tinha comentado no início, essa minha fala, esse instrumento de coleta de dados, ele é um fragmento da metodologia do meu TCC, o qual o meu orientador foi o professor Rafael Rores. E esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham entendido. Eu decidi não trazer uma apresentação, apenas uma apresentação de forma oral, né, nesse caso. Seria isso. Obrigado pela atenção de todos e de todas. Renato, parabéns pela apresentação, professor Michel. Então, Renato, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é importante a gente falar sempre sobre validação, especialmente porque nós temos alunos de graduação, nós temos alunos da pós-graduação aqui, e validação de qualquer instrumento de coleta é uma etapa fundamental dentro de uma pesquisa. Vai chegar um momento que, por mais que você olhe o seu trabalho, que você olhe os seus instrumentos, alguma coisa vai passar. Isso vai acontecer, é natural. Um olhar externo, um olhar de outras pessoas de fora da tua pesquisa, de fora do teu grupo, que não está envolvido com aquilo que você está trabalhando, só vai fazer bem para o que você está fazendo. Essa é a importância. Ele vai te trazer um novo olhar, ele vai ver onde estão as falhas, e elas irão acontecer. Faz parte do teu trabalho ter falhas. Nesse é o momento da gente corrigir. Essa é a importância da validação dos nossos instrumentos de coleta. Por isso que essa é uma etapa fundamental que a gente nunca deve abrir mão dessa etapa. Parabéns de novo. Obrigado. Próxima apresentadora, Daniele Rosa Nascimento, com o título BNCC e Ciências da Natureza,
discussões acerca da possibilidade de insurgência. Todo mundo consegue me ouvir? Estamos te ouvindo? Tá bem. E visualizando tua apresentação. Tá bem, muito obrigada. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, representando o meu grupo de pesquisa e hoje também a minha graduação. Atualmente estou graduanda no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel. Atualmente no bom e velho semestre indefinido, mas já indo para o final. E também como membro do grupo de pesquisa ao qual faço parte, que está atrelado ao programa de pós-graduação em Educação em Ciências. O trabalho que eu trago aqui para vocês é um fragmento das ações dentro do nosso grupo de pesquisa, mas também de demandas e estudos de alguns dos integrantes que estão atualmente no processo de doutoramento pelo programa de pós-graduação. Então, antes de tudo, vou nos apresentar. Aqui eu estou representando o grupo de pesquisa em inovação pedagógica na formação acadêmico-profissional de profissionais de educação, liderado pela professora Helena Maria Vilimelo, desculpa pela um pouco nervosa, e pela professora Diana, que respectivamente estão atreladas ao programa de pós-graduação da Unipampa e no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas. Também junto das professoras, a nossa ação, a qual eu venho aqui relatar para vocês, foi desenvolvida majoritariamente coordenadas pela professora Maíra da Silva Cotrânio Sischini e pelo professor Ronan, e juntamente de mim e da doutoranda Cíntia. Então, trago aqui para vocês, após essa apresentação breve, as raízes e os porquês da gente desenvolver uma ação e uma discussão em cima da BNCC e das ciências da natureza. Inicialmente, eu queria apresentar para vocês o contexto ao qual a gente estava incluso dentro do desenvolvimento dessa ação, visto que a pandemia da Covid, ela trouxe diversas demandas para dentro da nossa universidade, as quais, necessariamente, no nosso caso, voltadas para a Comissão Institucional de Formação de Profissionais da Educação, o CIFOR, de desenvolver ações extensionistas dentro do programa de pós-graduação que levassem as pesquisas e possibilidades de formações, no nosso caso, uma formação continuada, para os profissionais da educação básica, dos diferentes níveis, na verdade, no nosso caso, mais voltados para os professores da educação básica do ensino de ciências da natureza. Com isso, a gente entrou no desenvolvimento do curso de formação continuada, BNCC, para o ensino de ciências da natureza e possibilidades de insurgências. A estrutura desse curso se baseou em encontros síncronos, sendo esses todos remotos, em função da demanda da pandemia. A abordagem metodológica utilizada foi baseada nos 3 momentos pedagógicos de Denise Oikov, Angote e Pernambuco. O curso se estruturou a partir de uma demanda de um outro curso desenvolvido de formação, esse para um público amplo, ao qual foi pelo grupo, visto que existia uma demanda mais direta para professores dos anos finais e iniciais do ensino de ciências, e a partir disso a gente trouxe e desenvolveu o nosso curso. O método de avaliação dele foi desenvolvido a partir de uma proposta pedagógica de intervenção para o ensino de ciências insurgente no viés da inovação pedagógica. Aqui um registro de algum dos nossos encontros.
E aí eu trago para vocês a fundamentação e a estrutura do que a gente trouxe para o nosso trabalho. Reconhecendo que atualmente nós temos a imposição da Base Nacional Comum Curricular, e sendo dela tanto na formação de professores da BNC Formação, quanto na base, dentro de sala de aula, os professores passam a estar algemados dentro dos conceitos e das concepções neoliberais instituídas pela base. No caso, sendo essas atribuições levadas pelo nosso grupo, né, pela nossa comissão. Partindo disso, reconhecemos que a BNCC, ela influencia todos os níveis da educação, desde a formação de professores, ao regime de colaboração, as matrizes de avaliação, os materiais didáticos. Então, reconhecemos que dentro do nosso grupo, de pesquisa, como uma ação direta, partindo do viés da inovação pedagógica, um curso de formação seria uma das demandas diretas que a gente conseguiria desenvolver para uma ação de insurgência e possibilidade de se reconhecer e trabalhar para além da BNCC, né? Então, a gente entende que eu trouxe esse fragmento do resumo que proporciona bem e traz bem o que a gente quer dizer, o que a gente buscou trabalhar dentro da estrutura do curso. Entendemos que a política curricular proporcionada pela BNCC necessita ser estudada, discutida e compreendida criticamente pelos educadores, pois são esses sujeitos que atuam sobre a política, sendo uma importante base de resistência aos ideais neoliberais e conservadores impregnados no documento em questão. Então, dentro disso, trago para vocês a discussão e, além de toda a experiência que foi desenvolver o curso e participar dele, atualmente como graduanda e sucessivamente entrando numa pós-graduação, é reconhecer que a criticidade, o protagonismo do professor não envolve só sentar, ler, entender o que vem de cima para nós, né? Mas também se impor e compreender o nosso papel dentro da ação docente e até onde a gente consegue, até onde a gente pode e deve ir, né? E com isso, nossa base sempre foi e sempre vai ser Freire, e eu trago uma citação dele. Há uma relação entre a alegria necessária, a atividade educativa e a esperança. A esperança de que o professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos da nossa alegria. A esperança faz parte da natureza humana. Eu agradeço a atenção de todos e todas, encerro a minha apresentação e estou aberta a contribuições. Parabéns pela apresentação, Daniele. Sem contribuições, prof. Raquel, prof. Michel. Bom, a Daniele era a última apresentadora. Então, se não temos contribuições, podemos considerar como encerrada esta sessão, agradecendo a presença e disponibilidade de todos e todas, parabenizando pelas apresentações e temáticas aqui abordadas. Boa noite e até a próxima edição do Simpósio dos PPGs 2022. Nesse momento, nós encerramos a gravação, então. Boa noite, pessoal. Parabéns pelos trabalhos e obrigado, Fernanda e Débora, pela mediação. Obrigada. Boa noite a todos e até ano que vem. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Débora, quando você parar a gravação, já compartilha com a Renata para ela subir pro... Eu tô tentando parar a gravação. Deixa eu ver se eu paro aqui. Eu não quis falar nada para não cometer uma gafe. Não, vai assim, ó, ali no cantinho, que tem o quadradinho, triângulo e a bolinha. Sim. No canto à direita, clica ali. Ah, interromper gravação. Tá. É que antes tinha aparecido na lateral e aí como apareceu o chat, sumiu. Mas acho que eu fiz alguma coisa errada. Sempre eu, né?
Vai ficar essa minha fala ao final da gravação. Não, não sei se... Acho que a Renata pode cortar isso aí depois. Eu vi que ela estava editando umas coisas. Ela está tirando, acho que os finais também. Porque ela está botando uma telinha de apresentação também, daí eu acho que ela tira essa parte. Coisas da Renata.